Olá, eu cumprimento a todos com a paz do Mestre Jesus. Eu me chamo Daniel e hoje eu quero falar um assunto extremamente importante com vocês. Não se trata de uma mensagem de energia positiva, de prosperidade, enfim. Trata-se de um aviso. Trata-se de um alerta para todos nós, inclusive para mim. Eu vou ler para vocês aqui, já diretamente a palavra do Senhor, quando Cristo, o Mestre, ele pregava às pessoas diversos ensinamentos que está aí começando, que começa, né? Começa, aliás, de Mateus, é óbvio, mas começa no capítulo 5, que é o Sermão do Monte, mas eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês a partir do 7, versículo 24, ok? Que diz assim, ok? Todo aquele, pois, que ouve estas palavras, isso ele está falando, obviamente, de tudo aquilo que ele vinha pregando para as pessoas no Sermão do Monte. E as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa ou a sua vida sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, contra aquela vida, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, uma mulher insensata, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força sobre aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós vemos palavras interessantes aqui do Mestre, mas o primeiro ponto que eu quero que você assimile é que a sua casa, o Mestre ele nos mostra de uma linguagem figurativa, prática, de um pragmatismo excelente, o Mestre Jesus, sobre, na verdade, a vida do cristão. A vida do cristão. É por isso que o título desse vídeo é sobre o que você construiu a sua vida espiritual. Quando ele fala sobre a rocha, ele diz que nós entendemos a rocha como resistente, atemporal, praticamente indestrutível. Nesse contexto espiritual é indestrutível, porque ele é a nossa rocha, não é? Mas a rocha sempre foi símbolo até de eternidade, símbolo de resistência, símbolo de força, símbolo de que algo está ali através das eras, formado pela natureza. Já a areia não. A areia, ela é substancialmente simples, ela é substancialmente sensível, ela basta bater um vento, ela voa, se passar uma água, ela se movimenta com a água, ela não tem fixação, a rocha não, ela é fixa, ela permanece. A areia não, a areia ela passa, ela pode se espalhar com o vento, ela se desfaz. Então nós trazemos esta palavra porque a palavra do Mestre Jesus, tudo aquilo que ele disse é atemporal. Isso quer dizer que serviu naquele tempo, serviu nos tempos posteriores e serve hoje para mim, para você, enfim, para todos aqueles que querem de fato conhecer o Mestre, viver, obedecer a sua palavra. Então ele diz que quando nós obedecemos os seus mandamentos, as suas palavras, os seus direcionamentos, nós somos comparados a um homem, uma mulher, uma pessoa que construiu a sua casa, isto é, a sua vida espiritual, em cima de uma rocha. E essa rocha é Cristo Jesus. Essa rocha é o Mestre, essa rocha é o ser inabalável que é o nosso Mestre. Ou seja, uma pessoa que constrói a sua vida pautada inteiramente nos mandamentos de Cristo, que vive uma vida buscando relacionamento com Deus, que vive uma vida não negociando seus valores, que vive uma vida não procurando encher sua mente com aquilo que é inútil, mas sim, em primeiro lugar, vivendo uma vida que glorifica a Deus, onde você tem apresentado você
opções e você escolhe as opções corretas diante dos valores que Cristo ensinou. Só que, nos tempos atuais, eu vou fechar aqui a minha Bíblia, nos tempos atuais, muitas, eu não vou dizer denominações, eu não vou dizer nomes de pregadores, pastores, eu não sou ninguém, eu sou apenas alguém compartilhando aquilo que Deus me ensina, me diz, com vocês que são meus irmãos, meus amados. Existem locais onde as pessoas se reúnem e é ensinado que, usado inclusive esta passagem para a vida material, a prosperidade, para aquilo que passa. O mestre não disse que tudo aqui nesta vida passa? Pois bem, ele disse que nós devemos nos preocupar também com as coisas espirituais, não é? Com o tesouro espiritual, aonde a traça nem a ferrugem corrói, o tempo, enfim, não pode ser destruído. Mas a verdade é que esses ensinamentos de muitas pessoas que estão, assim como Pedro disse em uma de suas cartas, que haverão pessoas ludibriando outras pessoas com evangelhos falsos, evangelhos conturbados, confusos. Isso de fato acontece nos dias de hoje. As pessoas estão sendo ludibriadas porque a mensagem de Deus é levada, ensinada, mostrada a essas pessoas de forma confusa, conturbada, de modo que essas pessoas pensam que o seu foco, o seu alvo não é Cristo, o seu alvo é a vida material, é a prosperidade. E veja bem, não há nada de errado em você querer ter uma vida melhor. Só que, querido e querida, deixa eu ver um grande exemplo aqui. Um relógio, tá? Esse aqui é um relógio hiper barato aqui, que eu comprei na Shopee. Um relógio, um bem material. Para eu comprá-lo, eu precisei de dinheiro, é claro. Só que, para buscar o dinheiro, eu precisei trabalhar, buscar a forma de obter esse dinheiro. Então eu foquei por um tempo para conseguir o dinheiro para comprar esse bem material. No entanto, esse bem material, ele vai um dia acabar. A bateria vai acabar, a correia dele, né, vai se destruir porque é frágil. Então todo bem material, seja de uma casa até uma camisa, até um carro, enfim, todo bem material, ele é tangivelmente frágil, ele é frágil, ele pode acabar-se, ele pode passar. Mas a vida espiritual ela é eterna. E aí, você e eu temos a escolha, nós temos a escolha. Onde vamos focar os nossos esforços? O que é mais importante para nós? Você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Mas é isso que tem sido ensinado em muitos lugares. Sem as pessoas perceberem, elas estão servindo ao dinheiro. E novamente eu digo, não é problema você querer ter uma vida melhor, mas esse é o seu foco. Você está construindo sua vida espiritual, a sua vida, o seu ser em cima disto aqui, que é a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, em cima dos ensinamentos de Cristo Jesus, o grande mestre, que novamente digo, há de voltar muito em breve, ou você está construindo sua vida em cima de coisas passageiras, como bens materiais, como emoções, relacionamentos humanos, ambição, raiva, ódio, brigas? Faça essa pergunta a si mesmo. Nós vivemos sinais importantes da volta de Cristo. E nesses sinais estão cada vez mais claros que nós devemos ter um despertar para começar a buscar a Cristo como o nosso primeiro lugar. Ele precisa ser o foco principal, o primeiro lugar na nossa vida. Porque se nós não tivermos um relacionamento com Deus, nós não estivermos vivendo uma vida bíblica cristã, não totalmente baseada, que eu digo, mas uma vida cristã, uma vida totalmente pautada, totalmente regrada nas palavras do Mestre, vai chegar um momento em que você, qualquer pessoa que perdeu esta oportunidade, porque vai chegar um momento em que as oportunidades acabarão, findarão. Por isso é dito, buscar a Deus ainda enquanto se pode achar. O próprio Mestre fala isso.
Se nós não tivermos uma vida para, em primeiro lugar, buscar a presença de Deus, ter um relacionamento com o Mestre Jesus, conhecer e obedecer aos seus mandamentos, abrir mão daquilo que nos afasta de Cristo, não escolher o fácil, escolher aquilo que nos dá credibilidade diante do Senhor, não escolher as coisas que alimentam a nossa carne somente, mas escolher aquilo que alegra a Deus, aquilo que é correto diante da sua palavra, não negociar os nossos valores, não vender a nossa honra, não vender a nossa mente, não vender o nosso coração por causa de dinheiro, por causa de ambição. Não adianta nada, tudo isso vai passar. É só você ler o livro do pregador, Eclesiastes, tudo isso vai passar. É vaidade de vaidades. Agora, o conhecimento da palavra, o obedecer à palavra, o viver com o Mestre, isso faz com que você esteja investindo. Os investidores que assistem esse vídeo talvez entendam também nessa parte, investindo na vida espiritual, investindo numa casa construída sobre a rocha que é Cristo. Então, reflita sobre esse vídeo, ok? Reflita sobre esse vídeo. Procure ler também Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, vai até o capítulo 7, que é onde finda o Sermão do Monte. Ore ao Senhor, claro. Eu vou orar ao Senhor agora nesse momento, por minha vida, por sua vida, por todos nós que entramos em 2026, precisando do despertar de Deus em nossas vidas. Eu peço apenas que você, se não souber orar, você apenas feche os seus olhos e escute com a mão no seu coração que peça a Deus para entrar na sua vida e mudá-la. Deus, eu e os meus amados irmãos aqui do outro lado dessa tela conversamos sobre como devemos nos despertar para a vida espiritual, para buscar o Senhor, para focar no Mestre, para ter um relacionamento com o Senhor, com Ele, com Deus, para, Senhor, nos afastarmos daquilo que é passageiro, daquilo que é fútil, daquilo que o sistema mundial do mal tem preparado para nos ludibriar, nos afastar de termos uma vida com o Mestre, de obedecermos a sua palavra. Deus, por favor, Senhor, te peço em nome de Jesus, nosso Mestre, abra, Senhor, o nosso entendimento. Senhor, tira essas sombras que nublam a visão espiritual do meu irmão, da minha irmã, que ora comigo nesse momento, que escuta a oração. Deus, cuide de nós, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a despertarmos espiritualmente, Senhor, para deixarmos de lado, Senhor, para deixarmos de lado aquilo que nos afasta de Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, receba as orações que os meus irmãos estão fazendo, escute-as, ajude-os, Deus, ajude a mim também, Pai. Em nome de Jesus, ajuda aqueles desgarrados do Senhor, traga-os de volta, Senhor, guarda todos nós, nesse período tão conturbado da humanidade. Em nome de Jesus, guarda a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, ajuda-nos na nossa vida espiritual, a nos aproximarmos de Ti e também a sermos exemplo na vida de outros irmãos, para que eles também venham a se aproximar do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A você que ficou aqui até agora, muito obrigado por ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. E se você sentir no coração, compartilhe essa mensagem com um amigo ou com uma amiga, alguém que você sabe que está precisando. E deixe o seu like também e também o seu comentário, se você assim desejar. Eu me despeço. Fui.